Se a gente pegar o melhor dos estabilizadores de humor, a gente tem o lítio. O melhor dos antipsicóticos, a clozapina. E o melhor dos antidepressivos, quem é? São os IMAL, os inibidores da monoaminooxidase. Melhor ainda é o ECT, que é mais velhinho ainda, né? Não é verdade? A eletroconvulsoterapia. Então, você vai dizer assim, Eric, mas a psiquiatria não evoluiu? Evoluiu muito. A gente hoje tem medicações eficazes que não fazem tantos efeitos colaterais, por isso a gente não usa mais essas 3 drogas com a frequência que era usada antes. Mas, em termos de eficácia, estamos falando agora do mais eficaz, do melhor dos antidepressivos. Yes! Yes! E como é que surgiu essa história, Eric? Então vamos lá. Lá na década de 50, eles estavam tentando criar uma medicação para tuberculose. Eles sintetizaram uma medicação chamada iproniazida. E aí começaram a administrar a iproniazida, né, nos pacientes que tinham tuberculose. Aí viram, olha só, parou. Deu pro nós. Esse troço é muito hepatotóxico. Ofende muito o fígado. Não vamos mais fazer, não. Vamos tentar outra coisa. Tudo bem, você tá... Mas olha ali, ó. Ó o seu João ali, ó. Seu João tá ótimo, o cara vivia deprimido, vivia melancólico, ideação suicida, deprimido. O cara tá ótimo. Ih, rapaz, mas a Dona Maria lá do leito 8 também tá assim, hein? Então vamos ver o que está acontecendo. O que tem essa substância aí? E aí eles descobriram que era um inibidor da monoaminooxidase. Esse mecanismo de ação era que fazia com que os pacientes melancólicos, deprimidos, melhorassem. Foi aí que foi descoberto o primeiro IMAL, que foi a iproniazida. Então começaram a sintetizar substâncias que tivessem a capacidade de ser inibidores da monoaminooxidase. Eric, porra, isso é da antiga, lá da farmacologia, da bioquímica. Eu me lembrei o que é a monoaminooxidase. Então o que é a MAO? A MAO é uma enzima que degrada as 3 monoaminas: serotonina, noradrenalina e dopamina. Então a gente tem a MAO-A e a MAO-B. O que a gente tem que entender é isso aqui. A MAO-A é um tipo de enzima que ela degrada sobretudo a nora e a serotonina, mas também degrada a dopamina. E a MAO-B, Eric? A MAO-B é seletiva para a dopamina. Por que você está me falando isso? Porque a gente tem um inibidor da MAO-B, seletivo para a MAO-B, chamado selegelina, que a gente usa para o Parkinson. Só que ele é seletivo para a MAO-B. Como ele não inibe MAO-A, nada disso que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje tem que ver com ele. Ele é lá para a aula de Parkinson, tá? Então vamos lá. O mecanismo é muito simples. Como é uma enzima? Vamos ver essa figura aqui, ó. Essa figura aqui. Então, você está vendo essa enzima verde? Essa enzima fica lá na superfície externa da mitocôndria. Ela não tem só dentro do neurônio, ela tem também no meio extracelular, ela tem no intestino, ela tem no fígado, não é então só no sistema nervoso central. Você tem muita monoaminooxidase no seu organismo. E o que ela faz? Ela degrada essas substâncias. Então, à medida que você está oferecendo um medicamento que vai inibir a atividade dessa enzimazinha, dessa enzima verde, você deixa de degradar as 3 monoaminas. O que significa que aí no meio sináptico você vai ter mais serotonina, mais noradrenalina, mais dopamina, que são as 3 monoaminas que estão envolvidas no mecanismo de ação da depressão. Tá certo? Eric, e é só para depressão esse troço? Não. É muito bom também para transtorno de pânico, outros transtornos ansiosos. Eu tenho um paciente no consultório que tem uma ansiedade generalizada braba, que ele só respondeu a IMAL. Então, ele tem praticamente as mesmas indicações dos seletivos, por exemplo. A diferença é que, como ele faz muito efeito colateral, a gente vai ver direitinho isso agora, a gente vai sempre deixar, em 100% das vezes, deixar para a segunda linha. Vai deixar para fazer nos casos de depressão refratária, ou seja, quando não respondeu a pelo menos 2 antidepressivos. Então, assim, o que a gente tem de IMAL no mercado? E não é fácil de achar, a gente só tem um no Brasil, que é o nome comercial é Parnat. A substância é a tranilcipromina. É o único IMAL que nós temos aqui, tá? A título de curiosidade, a gente vai dizer o nome de outras substâncias que também são inibidoras da monoaminooxidase, mas que nós não temos no Brasil.
que são a isocarboxazida, a feneuzina e a moclobemida. Tá? Esses são outros 3 imal. Nos Estados Unidos eles têm a feneuzina, a moclobemida acho que na Europa, as outras eu nem sei bem onde tem. Agora, aqui no Brasil a gente tem, se você for fazer imal, você vai fazer o Parnat, a tranilcipromina. Então falaremos especificamente do Parnat, tá? Para não ficar enchendo a cabeça de vocês com as diferenças entre as drogas que não são nem sequer comercializadas aqui. Bom, e qual é o mistério que ronda o imal? Qual que é o tabu de fazer imal? Qual o problema do imal? A gente, com alguma frequência, ingere em alguns alimentos uma substância chamada tiramina. Então a tiramina é um aminoácido que é um potente liberador das monaminas, sobretudo da noradrenalina. Então o que acontece? A gente ingere a tiramina, quando ela chega no nosso intestino, ela é inativada pelas nossas enzimas monoaminoxidases. Se porventura passar uma quantidade um pouco maior no fígado, no efeito da primeira passagem, ela naturalmente vai ser inativada. Então ela não chega ao sistema nervoso central, ela não chega para a gente em grandes doses, o suficiente, em grandes quantidades, melhor dizendo, o suficiente para causar uma liberação burral de noradrenalina, uma crise hipertensiva, que possa ser fatal. Isso não acontece. Agora, se você está tomando uma medicação que inibe esta enzima, aí a coisa fica diferente. Você não tem mais o que iniba a tiramina. E aí a tiramina faz uma crise hipertensiva burral e morte. E morte mesmo, quadros dramáticos.